O Steve Rogers velho está vivo e pode voltar no futuro do UCM. É isso que alguns rumores indicam e também que algumas pistas de Falcão e Soldado Invernal mostram pra gente. E mais, ele pode voltar jovem. Como assim? Como é que o Steve Rogers vai rejuvenescer? Vamos conversar sobre isso tudo, analisar cada detalhe tintim por tintim, tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e um detalhe que intrigou muitos e muitos fãs na série Falcão e Soldado Invernal foi a ausência do Steve Rogers. Ainda mais depois de um momentinho no episódio final, onde o Sam chega como Capitão América, diz que é o Capitão América agora, e um cara pergunta, o Capitão América não estava na Lua? E é lógico, muitas pessoas se questionaram com isso, porque o Torres, lá no episódio 1, também tinha mencionado essa história do Steve Rogers estar na Lua. O que será que eles querem dizer? O que a Marvel está tramando por aí? Lá na análise do episódio 1, eu até comentei que essa poderia ser uma piadinha, uma fake news que se espalhou pela internet aí, e o pessoal de dentro do universo da Marvel acredite que o Steve Rogers de fato foi para a Lua. Afinal de contas, a gente tem que pensar o que uma pessoa que vive naquele mundo estaria pensando sobre o Steve Rogers agora. Afinal de contas, depois da grande batalha que foi retratada em Vingadores Ultimato, o Steve foi viajar no tempo para devolver as joias do infinito e simplesmente sumiu. Ele voltou sim, idoso, mas... E pro público em geral? O que foi dito para a imprensa? O Steve Rogers viajou no tempo e voltou velho, o Steve Rogers morreu numa viagem no tempo. O que foi dito pro público em geral? A gente não sabe. Pode muito bem ter sido dito para as pessoas que o Steve foi para a Lua e por isso que ele desapareceu depois da grande batalha em Vingadores Ultimato. Porém, galera, a gente tem que lembrar que é Marvel. Marvel não dá ponto sem nó, eles adoram ficar colocando pistas para projetos futuros e pode ser muito bem que essa história do Steve na Lua seja uma pista para um projeto futuro no qual eles estão trabalhando. Não é à toa que tem até rumor sobre isso, nós vamos falar sobre esse rumor e tudo mais, só que antes se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos de super-heróis e ainda me dar uma força gigantesca com um ato muito simples, só de se inscrever aqui, se inscreve, me dá essa força, muito obrigado e vamos continuar. Essa história aí do Steve Rogers estar na Lua vai ganhando uma atração quando nós não tivemos durante Falcão e Soldado Invernal nenhuma frase, nenhuma cena que diga em definitivo que o Steve Rogers está morto. Primeiro, antes da série estrear, em que a gente só via os trailers, os teasers, a gente até cogitava que o momento em que o Sam estaria entregando o escudo lá seria na verdade o enterro do Steve Rogers. Só que não foi simplesmente uma homenagem a ele. Então o Steve nunca teve um enterro e mais, nunca foi dito abertamente que o Steve morreu. O Sam sim disse que o Steve se foi, ele já era, mas isso não significa morto. Já era pode significar, ele foi embora, sabe, e não vai voltar mais. E com isso em mente, a gente precisa se perguntar o que aconteceu com o Steve Rogers velho, se por acaso ele não morreu. A gente pode especular aqui algumas possibilidades mais pé no chão, né? Por exemplo, o Steve Rogers está numa cabana isolada vivendo os seus últimos dias. É possível? Totalmente possível. Até o Tony Stark, durante os acontecimentos de Ultimato, estava vivendo isolado numa cabana com a família. Nada impediria do Steve velho tentar fazer o mesmo. Outra possibilidade é que ele tenha viajado no tempo novamente para voltar para aquela linha do tempo onde ele viveu junto com a Peggy Carter. É importante ressaltar isso aqui, que naquela ceninha final de Ultimato, ele não estava simplesmente no passado. Como foi muito bem explicado, a viagem no tempo daquele filme funcionava diferente. Cada vez que você ia para o passado, você ia, na verdade, para uma linha do tempo alternativa. Então, o Steve viveu no passado com a Peggy Carter em uma linha do tempo alternativa. Então, depois que ele entregou o escudo para o Sam, é totalmente possível que ele tivesse voltado para aquela linha do tempo lá, onde talvez, quem sabe, ele tivesse tido filhos com a Peggy Carter e voltasse lá para os restos da família dele, sei lá. Só que essas duas opções que eu disse aqui consideram que o Steve de fato se aposentou. E se ele não se aposentou de verdade?
Vale dizer que nos quadrinhos, enquanto o Capitão América era o Sam Wilson, durante um breve período de tempo, o Steve Rogers continuou idoso lá nos quadrinhos. Ele estava com aquela aparência velha porque ele estava sem o soro de super soldado, e naquela época ele estava agindo como uma espécie de conselheiro, uma espécie de Nick Fury que dava suporte ao Sam Wilson e aos outros heróis. Portanto, é possível que dentro do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, o Steve velho esteja agindo numa agência oculta, sabe, fora dos holofotes, mas ainda assim em um cargo de inteligência, de influência, meio que fazendo o papel que o Nick Fury fez enquanto estava na Terra. Eu vou deixar recomendado aqui, ó, no cantinho, os vídeos em que eu fiz falando sobre a história do Sam Wilson como Capitão América nos quadrinhos. Vale demais a pena assistir, caso você não tenha assistido, porque os paralelos entre o que rolou nos quadrinhos e o que aconteceu na série Falcão e Soldado Invernal, e mais, o que pode acontecer no filme Capitão América 4, são sensacionais, sensacionais. E já que estamos falando do filme do Capitão América 4, que é confirmadíssimo, eu também fiz um vídeo aqui falando a respeito disso, vamos combinar aqui que seria animal a gente ver um filme completo, focado no Capitão América do Sam Wilson, porém que poderia estar recebendo o auxílio, o apoio tático do Steve idoso. Seria maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Só que você deve ter reparado uma coisa, ô Loquia. Todas essas opções que você passou aí não incluem, não explicam o negócio da Lua. Ué, esse negócio do Steve estar na Lua é mesmo um meme que pode ter se espalhado lá no universo cinematográfico da Marvel, mas você não disse que poderia ser uma pista para o futuro? Sim, pode ser uma pista para o futuro, eu acho. E nesse caso, o que o Capitão América na Lua pode querer significar? Nos quadrinhos, a Lua tem uma área habitável, né? O lado azul da Lua. Ou melhor, a área azul da Lua. E vários personagens importantes já viveram por lá, como por exemplo a família real dos Inumanos, que a propósito deve aparecer, ou pelo menos ser citada, na série da Miss Marvel, que vai estrear esse ano de 2021. O Vigia também já habitou essa área azul da Lua. E mais recentemente, os X-Men tem uma base por lá. Então, pera aí, você já pode começar a pirar aí. O Steve velho, então, estaria junto com os Inumanos ou junto com os X-Men? Eu não estou dizendo isso, só estou dizendo que esses personagens já passaram por essa área da Lua. O que eu acho possível de estar rolando dentro do UCM é que o Steve de fato esteja no espaço e não necessariamente com esses personagens. Porque nós já vimos que a Marvel apresentou uma agência espacial, a Espada, que foi presença importantíssima na série WandaVision. A Espada é uma agência do governo um tanto quanto parecida com a SHIELD. Se o Steve velho decidisse se isolar, desaparecer e tivesse a ajuda do governo, a Espada seria a agência perfeita para cuidar disso. Porém, existem outras opções também. Qual grande amigo do Steve Rogers também está no espaço? O Nick Fury, e com uma leva de Skrulls ajudando ele. Essa possibilidade talvez seja até mais interessante, porque indica que o Steve está lá ajudando o Nick Fury e os Skrulls de certa forma, e pode ser uma presença interessante durante a série Invasão Secreta, que está confirmadíssima e deve ser uma das melhores séries do ano que vem. A série deve mostrar vários Skrulls infiltrados aqui na Terra se passando como seres humanos. E o engraçado é que o Nick Fury está comandando uma parte desses Skrulls. Será que vai ser uma guerra de Skrulls contra Skrulls? Como é que o Steve Rogers se encaixaria nisso tudo? E em cima disso tudo, eu ainda não falei do Steve jovem, que todas essas opções que a gente discutiu até agora foi dele idoso. E se de repente decidissem rejuvenescer o cara? Como isso, Loquia? Como? Em Vingadores Ultimato, foi desenvolvida uma máquina do tempo. Não só a máquina que permitiu aos Vingadores viajarem através do multiverso em linhas do tempo diferentes para pegar as joias do infinito,
mas também a primeira versão da máquina que foi desenvolvida pelo Hulk inteligente e que fez o Scott Lang ficar criança, ficar idoso. Simplesmente a mesma coisa poderia ser feita pelo Steve Rogers. E aí eu até entendo que os heróis podem pensar, não vamos usar mais isso, porque aí não tem mais necessidade e não sei o que. Porém, quadrinhos, sabe? Tem algumas leis absolutas em histórias em quadrinhos de super-heróis. A primeira delas é, se não tem corpo, não tem defunto, sabe? Se não apareceu o corpo do personagem é porque ele não morreu. Então nós não vimos o corpo do Steve Rogers velho, então boas chances dele não ter morrido. E outra coisa, sempre vai haver uma ameaça maior, algo grande o suficiente que vai fazer os heróis usarem algo que, sei lá, juraram não usar anteriormente. Se por acaso aparecer um inimigo grande o suficiente para convencer os heróis a pensarem, caramba, a gente precisa do Steve Rogers de novo, eu não duvido que eles vão usar. E aí a gente precisa entrar na parte dos bastidores, dos rumores. Isso de fato seria possível? Bom, em primeira instância, a gente tem que lembrar que o Chris Evans é extremamente grato por interpretar o Capitão América. Ele adorou os anos que ele passou interpretando o papel, foi uma experiência muito boa para ele. Ele diz isso em várias e várias entrevistas. Então, com a proposta certa, não dá para duvidar que o cara retornaria. E existe um rumor bem interessante que rola aí por vários veículos de que existe um projeto em desenvolvimento na Marvel que vai contar com o retorno do Chris Evans como Steve Rogers. Que projeto é esse? A gente ainda não sabe. Há um tempo atrás eu comentei sobre uma possível série em que a Marvel estaria trabalhando chamada Nômade. Por quê? A Marvel teria registrado lá domínios, endereços e tal, com esse nome Nômade, indicando que eles poderiam investir em um projeto com esse título. E Nômade é um nome que foi dado ao Capitão América quando ele deixou o manto de Capitão América. Um arco que foi até meio que adaptado durante Vingadores Guerra Infinita, onde o Steve apareceu com aquele uniforme, sabe, genérico, sem escudo e tal. Naquela época ele teoricamente estava sendo o Nômade. E lógico que você também pode pensar, e o filme Capitão América 4? Chris Evans pode voltar para interpretar ali, só que, aparentemente, segundo o site Comic Book, o filme Capitão América 4 não vai ser o filme que é esse projeto com Chris Evans no qual a Marvel está trabalhando agora. Ainda não é esse. Não necessariamente excluindo total a participação dele no filme Capitão América 4, mas sim dizendo que ainda teria um outro projeto para o Chris Evans. Então, que projeto seria esse? Pode ser essa suposta série ou filme do Nômade, pode ser um outro filme só com ele, pode ser um próximo filme dos Vingadores, pode ser participação dele em Invasão Secreta ou qualquer coisa do tipo. Enfim, as possibilidades de fato existem. E aí, nós recebemos as declarações oficiais do ator Chris Evans e do presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige. Aparentemente, o Chris Evans teria dito no Twitter que ele não iria voltar a interpretar o Capitão América, só que em vários vídeos nós já falamos por aqui que não dá para confiar muito na palavra de atores, porque eles mentem, eles muitas vezes têm contrato, eles não devem revelar coisas assim de projetos futuros. E entra o Kevin Feige. O que o Kevin Feige disse foi o seguinte: eu raramente respondo não para qualquer coisa atualmente, porque as coisas estão sempre me surpreendendo com o que acontece. Mas esse rumor, eu acho, foi desmentido rapidamente pelo próprio homem. Ou seja, o Kevin Feige diz que esse rumor do retorno do Chris Evans como Capitão América foi desmentido pelo próprio ator. Só que a gente acabou de falar que não dá para confiar no ator. E o presidente da Marvel Studios aqui basicamente jogou a bola pro outro lado, não quis responder. E o que ele disse antes também é muito importante. Ele não diz não para nada. Ou seja, até o próprio presidente da Marvel Studios não quis dar uma resposta definitiva. É claro pra gente que a Marvel não quis dar uma resposta definitiva se o Steve morreu ou não, se vai voltar ou não. Não foi dito isso claramente em Falcão e Soldado Invernal. Então é só uma questão de tempo pro Chris Evans aparecer novamente como Steve Rogers em um filme, em uma série live action, porque se a gente for considerar séries animadas, Chris Evans vai voltar como Steve na série What If, que vai estrear na meiuca desse ano,
provavelmente depois da série Loki. Com tudo que a gente conversou aqui, como você acha que o Chris Evans vai voltar como o Steve? Será que ele vai voltar idoso? Será que vai voltar mais jovem? Comenta aí, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Olha, Steve idoso reunindo a nova equipe dos Vingadores, igual o Nick Fury fez na primeira equipe dos Vingadores. Seria muito bom.